venho tentando nos últimos 30 anos pensar e construir uma antropologia da Amazônia e na Amazônia que seja, ao mesmo tempo, uma antropologia que dê conta do local com a dimensão universal. A convicção que a história da antropologia me passou é de que a antropologia é uma ciência empírica de campo e que as grandes contribuições da antropologia derivam não só do trabalho de campo, mas derivam da detecção da especificidade do local, daquilo que é local, na sua dimensão singular, única, articulada com um todo social e cultural. Portanto, enfrentar esta imensa dificuldade sem abrir mão da especificidade do local, sem abrir mão da universalização, que é um pleito da ciência, né? E ao mesmo tempo ser universal sendo amazônico. Quem melhor trabalhou sem se anunciar como perseguindo esse ideal é a obra do pensador italiano Antonio Gramsci, que trabalhou a chamada questão meridional, que era a questão do sul da região do país italiano, na sua articulação com o norte industrial. Um sul arcaico, tradicional, em relação ao norte industrial. Então ele trata as suas conclusões finais nessa articulação entre o tradicional e o moderno, mostrando as suas conexões. Então, como pensar a Amazônia sem colocar a Amazônia num gueto, sem colocar a Amazônia como algo que não faça parte de uma humanidade mais ampla, de uma articulação com o resto do Brasil, da América Latina e com as culturas universais. Então, eu parto dessa dificuldade e começo a observar que havia e há entre antropólogos e filósofos uma conexão profunda, uma articulação interna, nem sempre percebida, nem sempre revelada, não é? Onde os antropólogos incursionam no campo filosófico e os filósofos incursionam no campo antropológico, inclusive produzindo conceitos que podem ser utilizados na pesquisa antropológica com uma possibilidade de êxito muito grande. Então, eu fui encarregado durante muitos anos de dar o curso de filosofia, ou melhor, o curso de antropologia para o curso de formação de filósofos, tanto os licenciados plenos como para os bacharéis em filosofia. E uma das dificuldades do curso era tornar os estudos antropológicos interessantes e motivadores para os alunos que pretendiam ingressar na carreira filosófica. Então eu fui verificando na seleção de textos que havia um forte conteúdo filosófico a ser explorado nos textos antropológicos tradicionais, alguns muito clássicos, e os interesses da filosofia. E que muitos filósofos antigos e contemporâneos, eles ofereciam imensas possibilidades de investigação antropológica, inclusive na produção de conceitos originalmente filosóficos de enorme utilidade na pesquisa e na interpretação dos materiais antropológicos. Então, isso foi inicialmente um trabalho feito
pelo desafio enfrentado pelo ensino de antropologia num curso de formação de bacharéis e licenciados plenos em filosofia na Universidade Federal do Pará, sediada em Belém. Uma das primeiras indagações que eu fiz foi sobre o que é filosofia e o que é antropologia. Então, eu vinha cultivando a ideia, não é, de que a indagação da antropologia é esclarecer, não é, como cada povo produz a sua existência. Como é que cada sociedade humana, seja o caçador e coletor da floresta tropical, seja os modernos europeus ou norte-americanos, como é que eles produzem a sua existência. Então, aí haveria um encontro do conceito de cultura com o conceito de produção e reprodução da existência. Então, a cultura seria o modo como cada povo produz a sua existência, né? Nessa singularidade, nesta particularidade que responde a uma demanda universal da existência, da reprodução biológica, social, cultural, simbólica, da vida em sociedade. Quando eu encontrei, já há muitos anos após essa preocupação, com o livro de Gilles Deleuze e Félix Guattari, que foi o livro do crepúsculo da vida desses dois filósofos, o livro O que é Filosofia, não é? Que eles mesmos anunciavam como o livro final, não é? A resposta que só poderia ser dada na velhice, quando se viveu intensamente a problemática filosófica. Então, um livro para ser escrito na velhice, segundo a declaração dos dois autores. Então, no livro O que é Filosofia, Deleuze e Guattari vão nos dizer que filosofar é produzir conceitos. O filósofo produz conceitos. Ele elabora o seu pensamento com o objetivo de conceituar, de produzir ferramentas analíticas, interpretativas de realidades concretas. Então, essa concepção de filosofia como produção de conceitos, então o filósofo seria um produtor de ferramentas analíticas, que me levou a reforçar a convicção de que o ofício de antropólogo é muito próximo do ofício do filósofo. O ofício do antropólogo é o trabalho de campo, e o campo pode ser a cidade, o metrô moderno ou uma aldeia indígena de caçadores e coletores, e a partir dali ele pensa como os nativos de qualquer ordem organizam a sua vida, pensam o seu mundo, teorizam sobre o seu mundo, porque a cultura não é outra coisa senão a teoria nativa do mundo, a teoria nativa que valoriza, que valora, que torna as coisas boas ou ruins, boas para pensar ou boas para usar, boas para pensar, usar ao mesmo tempo, como queria o Lévi-Strauss. Portanto, a minha preocupação passou por um teste prático numa pesquisa que resultou num trabalho chamado Amazônia, a hipérbole e o pretexto, que foi apresentada na década de 90 como dissertação de mestrado. A Amazônia, a hipérbole e o pretexto partiu
de um dos conceitos desenvolvidos pelo Michel de Montaigne em 1580 nos seus ensaios. Então, Michel de Montaigne desenvolveu o conceito de pretexto. E ele usava o conceito de pretexto a propósito da ação dos colonizadores europeus diante dos índios. O colonizador europeu chegava aqui e queria que os índios, para ter o seu reconhecimento, seu estatuto humano reconhecido, eles fossem semelhantes ou iguais aos europeus. Então, perguntavam aos nativos se eles reconheciam a religião cristã como a única e verdadeira religião. Se eles reconheciam o rei da Espanha ou de Portugal como o verdadeiro proprietário dessas terras. Coisa desse tipo. Como os indígenas não compreendiam nem a língua latina, que era a língua universal da época, nem o português, nem tampouco o castelhano, ele dizia que eles estavam resistindo, rejeitando a verdadeira civilização e a verdadeira fé, portanto, eles deveriam ser submetidos à pedagogia da época, que era a escravidão. Só na condição de escravo eles poderiam compreender os valores superiores da civilização europeia. Então ele chamava isso de pretexto. Era um interrogatório, um falso diálogo, um diálogo de surdos entre o colonizador e o nativo americano. Então eu tomei esse conceito de pretexto para compreender a Constituição da Amazônia, cujo elemento fundante e inicial é o mito da sociedade de mulheres, é o mito das Amazonas, não é? Um mito que, por coincidência, ganhou uma potência histórica, social muito grande. Os europeus trouxeram a versão de origem grega, narrada por Heródoto na sua história, não é? E chegaram aqui com essa ideia do lugar rico, abundante, superabundante, paraíso terrenal, etc. E indagaram se aqui tinham mulheres riquíssimas que guardavam riquezas imensas. Os indígenas, eles já possuíam mitos, como os Camaiurá, do Xingu e outros tantos, mitos de sociedade de mulheres, sociedade dirigido pelas mulheres, que também eram guerreiras, que também construíam o seu universo exclusivamente feminino. Então formou-se aqui na Amazônia uma espécie de caudal constituído pela coincidência do mito do colonizador e do colonizado. Quando houve esta coincidência, a ideia da sociedade das Amazonas, país das Amazonas, tornou-se tão forte que acabou, no final do século XIX, batizando a Amazônia como um todo, e no século XVI, XVII, batizando o grande acidente geográfico, que era o Paranaguaçu, chamado pelos índios, que acabou sendo definido, batizado como Rio das Amazonas. Então, nesse trabalho, que se mostra a importância do mito na constituição da ideia de uma região amazônica, que foi construída por dois filósofos, dois pensadores amazônicos, que é o padre constituinte provincial, deputado federal provincial da época, Mâncio Caetano Ribeiro, e pelo intelectual de projeção nacional de origem paraense, chamado José Veríssimo, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que reivindicando no Parlamento Nacional a construção de uma ferrovia que desse acesso do Pará
a capital do Império, no Rio de Janeiro, e o José Veríssimo, que cria uma revista chamada Amazônia. E em volta de 1884, a região começa a ser conhecida como Amazônia. Então, a Amazônia, a hipérbole e o pretexto. A ideia de que é uma Amazônia onde tudo é gigantesco, como dizia o Lévi-Strauss, tudo é disforme. Tudo vira um monstro, algo grandioso e único. Pulmão do mundo, deserto vermelho, inferno verde e outras denominações hiperbolizantes. Então o trabalho tratava dessa questão e houve uma certa fertilidade no uso do conceito de pretexto, não é? Na abordagem e na conceituação da Amazônia desde o período de fundação, desde 1542, com a chegada dos espanhóis, que desencadeou o processo de ocupação europeia branca da região. Então, o conceito de Michel de Montaigne, o conceito de pretexto, se mostrou intensamente útil e fértil para a compreensão de realidades amazônicas. Em seguida, eu comecei a me preocupar com a análise do açaí, o açaí que se chama botanicamente de Euterpe oleracea. Essa planta, esta árvore, é uma planta central na cultura amazônica, especialmente na região do Pará, não é? Como algo tão importante que se criava adágio popular e dizendo: chegou no Pará, parou, tomou açaí, ficou. Uma planta que seduz, que vai capturar o estrangeiro, o viajante, para a sua nativização. Então a tentativa de compreensão do açaí me levou ao conceito de rizoma, que foi elaborado pelo Gilles Deleuze e pelo Félix Guattari no seu livro Mille Plateaux, o Mille Plateaux dos franceses, que foi publicado no Brasil em 5 volumes. Então o conceito de rizoma me levou a pensar que a realidade que cerca o açaí, a realidade que as implicações culturais do açaí, digamos assim, precisariam de um conceito que desse contra da lógica das conexões, a lógica da conexão. Como é que uma planta domesticada pelos indígenas da região, um pequeno fruto roxo, como se diz regionalmente, e que é um alimento, pode adquirir tantos usos simbólicos, práticos, culturais, que vai desde a alimentação até a construção da identidade. Como é que um elemento desse pode ser analisado? Qual seria a ferramenta teórica capaz de fornecer a descoberta dessas conexões? Certa vez, conversando com o professor Peter Paul Pelbart, num dos simpósios Nietzsche-Deleuze, que era realizado anualmente em Fortaleza por um grupo de filósofos, ele me dizia que, bom, para definir rizoma, eu indagava o professor Pelbart. Rizoma é algo empírico? Ele me respondeu: rizoma é a lógica da conexão. É uma lógica da conexão. Como é que as coisas se conectam? Então, a partir desse conceito, eu retornei à leitura do capítulo de rizoma do Deleuze e Guattari nos Mille Plateaux e desenvolvi uma pesquisa durante 6 anos
listando, vivendo, registrando etnograficamente todos os usos que eu encontrei do açaí, que é da identidade à fabricação de vassoura, de alimentos, a formas de valorização do regional, não é? E, mais recentemente, o produto de origem vegetal de maior importância da economia regional. Na análise do açaí, portanto, a ferramenta teórica analítica mais importante foi o conceito de rizoma, do Deleuze e Guattari. Rizoma, algo que não tem princípio nem fim, que cresce incessantemente em todas as direções, não é? Que cresce incessantemente em todas as direções e que tem um comportamento imprevisível, não é? Incontrolável, imprevisível. E a ideia é uma ideia de origem botânica, né? Você tem a raiz e tem o rizoma. Então, nós temos muitas plantas rizomáticas na Amazônia, não é? Então, esse rizoma cultural, esse elemento integrador da cultura, seria, portanto, na minha hipótese inicial, o açaí. E a elaboração teórica do Deleuze e Guattari seria a ferramenta mais adequada para essa análise e que resolvia problemas que me atormentavam nas aulas de antropologia para filósofos no curso de formação de licenciados plenos e bacharéis em filosofia da universidade. Então fui trabalhar esse conceito de rizoma, que resultou numa coisa que eu chamei posteriormente de uma antropologia do açaí. Uma antropologia do açaí. E essa ideia de uma antropologia do açaí vem me levando ultimamente a uma outra conclusão, de que as culturas tradicionais da Amazônia, elas se constituem a partir da percepção, dos usos, da produção e reprodução da floresta. Ou seja, as plantas permitem a elaboração de uma antropologia das culturas tradicionais amazônicas. O elemento fundante a partir do qual o nativo tradicional amazônica elabora a sua noção de cultura, os seus elementos culturais, a sua simbologia, os seus valores, os seus elementos que garantem a reprodução da existência, seria a partir das plantas. Então, o ponto de partida para o entendimento do local, não é? É, de fato, a floresta. É, de fato, os ingredientes da floresta. Mas não é uma floresta qualquer. São plantas que são selecionadas ao longo da história pelo uso alimentar, pelo uso curativo, pelo uso na construção de abrigos e artefatos de navegação, etc., etc., de venenos, etc. Esses usos vão constituindo um todo cultural articulado, coerente, conectado. Não é? O açaí se faz brinquedo com a inflorescência do açaí, não é? E se faz pequenos passadiços com o tronco do açaí. Ele tem usos os mais inesperados e surpreendentes que chegam às centenas que estão listados no meu trabalho, aquilo que eu estou hoje compreendendo como uma tentativa de construção de uma antropologia do açaí. E que vai resultando como decorrência para trabalhos futuros e experimentos pedagógicos, didáticos futuros, de uma análise, de um estudo da região, da sua cultura,
a partir da investigação, da articulação das plantas, não só com a economia e a reprodução, com os valores culturais, com os símbolos que marcam, não é, tradicionalmente as culturas amazônicas.